Leitura do livro Aqui e Agora, de José Carlos de Luca. Espiritualizar-se. Sobre a terra, tudo é ilusão, tudo passa, tudo se transforma de um instante para outro. O que conta é o que guardamos dentro de nós. Tudo mais há de ficar com o corpo, que se desfará em pó. Não vale a pena tanta luta por nada. Precisamos crescer interiormente, adquirir valores que sejam eternos. Chico Xavier. Nossa passagem pela vida material é relativamente curta. Do ponto de vista biológico, o ser nasce e se desenvolve, mas caminha para a morte dia a dia, deixando neste plano todas as suas conquistas materiais. Quando a Bíblia fala que somos pó e ao pó retornaremos, creio que ela esteja dizendo que tudo aquilo que é do mundo material aqui ficará. Nada trouxemos e nada levaremos. A vida na Terra não é um fim em si mesmo, e sim um campo de experiências para o espírito desenvolver as suas aptidões intelectuais e morais. Não importa o lugar que eu ocupo no mundo, mas se o que eu estou fazendo nele me torna um ser humano melhor. E isso somente é possível a partir dos valores espirituais de paz, amor e fraternidade. O sentido da vida, pois, não deve ser unicamente a conquista daquilo que o tempo se encarregará de transformar em poeira. Por isso, Jesus afirmou que o homem deveria se ocupar com os tesouros do céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não roubam. Com tais palavras, Jesus não endossa o materialismo responsável por tanta descrença, desespero e angústia no homem, por não conseguir esclarecer os grandes enigmas humanos. Afinal, que consolo o materialismo nos dá diante da morte dos seres que mais amamos? Como ele explica o sofrimento que atinge todos nós, sobretudo nas vezes em que não encontramos nesta vida nenhuma causa que o justifique? De que forma o materialismo explica o fato de crianças nascerem com graves enfermidades genéticas? Todos esses fenômenos estariam subordinados a um jogo de sorte ou azar, na medida em que o materialismo nega a existência de um princípio divino, regulando o universo e as relações humanas. Pela mesma razão, por qual motivo o homem se sentiria estimulado a ser bom, fraterno e justo com seu semelhante, se, conseguindo escapar das imperfeitas justiças humanas, não sofresse qualquer interferência de uma justiça divina que tudo vê, tudo sabe e tudo corrige? Diante dos sofrimentos humanos, que consolo e esperança o materialismo nos oferece? Foi exatamente pelo fato de o materialismo não fornecer essas respostas que Jesus falou sobre a necessidade de cuidarmos da nossa dimensão espiritual. Pois, se tivermos uma vida materialista, jamais encontraremos o sentido e o propósito da vida, e fatalmente cairemos num poço sem fundo. Espiritualizar-se, segundo Chico Xavier, é conduzir a vida no caminho do bem, do amor ao próximo e da caridade material e espiritual. É fazer esforço constante para corrigir seus defeitos e domar seus maus instintos. Enfim, é fazer crescer o reino de Deus dentro de nós.
Fazer crescer o reino de Deus em nós é fazer crescer o amor em nós, fazer crescer o perdão, fazer crescer a consciência da sacralidade da vida e de todo ser vivente e de que todos nós pertencemos à mesma família cósmica e devemos trabalhar pela felicidade de todos os seus membros, indistintamente. Desenvolver nossa espiritualidade não implica ter que abdicar dos bens materiais e da própria vida na Terra. Espiritualizar-se não é se afastar do mundo, mas viver no mundo sem se apegar a ele. Podemos possuir as coisas sem sermos possuídas por elas. As conquistas materiais podem ser importantes, muitas vezes são até necessárias para uma sobrevivência digna. Porém, passando desse nível, não são essenciais. Não é pecado ter bens materiais, exercer o poder ou ser famoso. O que devemos evitar é a riqueza exterior, à custa da nossa miserabilidade interior. Ser rico e não aprender a dividir. Ter fama e ser pobre de afeto. Ter poder e não ter disposição para servir. Ter conhecimento e não compartilhar o saber. Ser importante e não se importar com o próximo. Se assim procedermos, estaremos ganhando o mundo e perdendo a nossa alma, como advertiu Jesus. Li um pensamento atribuído a Jim Brown, que reflete bem essa fala do Cristo e que demonstra a falta que faz a espiritualidade no ser humano. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem no presente nem no futuro, e vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Como exercício prático, eu gostaria de deixar algumas perguntas para a sua reflexão. Para a minha também, é claro. Não demore a respondê-las, pois elas o ajudarão a se reconectar com o sentido espiritual da própria existência. Além do mais, ninguém sabe quando o trem da vida fará o chamado para a viagem de volta. Aproveitemos então o tempo de que ainda dispomos para as correções de rota, e esse tempo é aqui e agora. 1. Se hoje fosse seu último dia aqui na Terra, qual seria o seu maior arrependimento? 2. Com base na resposta anterior, como você agiria a partir de agora se tivesse mais tempo para viver? 3. Com quantas pessoas você de fato se preocupa na vida? 4. Você tem gerado paz, alegria e felicidade nos ambientes em que vive? 5. Se você não existisse, que falta você faria? 6. Você se sente muito identificado com seu corpo, sua casa, seus pertences, seu trabalho, seus afetos? Você já percebe que todas as situações da experiência humana são transitórias e que nós não somos donos de nada, muito menos de ninguém, e que tudo se destina a criar felicidade para nós e para os outros? Gandhi afirmou: minha vida é minha mensagem. Qual é a mensagem que você está deixando ao mundo? Gosta dela? Desejaria mudá-la?